Olá, muito boa tarde. Está com o programa da Igreja Católica que hoje lhe propõe conhecer melhor textos da Bíblia. As leituras que são lidas nas missas deste domingo merecerão agora o comentário do Padre Robson Cruz e do Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Dinamizam comunidades e também investigam estes textos. O Padre Robson, nomeadamente, é biblista também e por isso queremos perceber melhor o contexto cultural e também literário destes textos, os que são lidos nas missas do próximo domingo. A primeira leitura é do livro da Sabedoria, no capítulo 11. Que sabedoria é proposta aqui nestas poucas linhas? O texto começa por afirmar: o mundo inteiro é como um grão de areia na balança diante de Deus. O que é mais curioso é que o que está para trás na mentalidade do povo que celebrou a sua fé nos grandes acontecimentos libertadores de Deus é sempre a ideia que Deus castiga os inimigos, né? Castigou os egípcios, castigou as nações que oprimiram Israel e, portanto, essa ideia de castigo está muito entranhada. No livro da Sabedoria, curiosamente, o capítulo 11, põe-nos numa perspectiva diferente, a dizer, de facto, houve um acontecimento de libertação, mas explica que esse acontecimento, em vez de ter sido aquelas epopeias grandiosas, não é, que alimentam, digamos, o ego nacionalista, está a tentar dizer que mesmo aí, no gesto de libertação e de escolha de Israel, Deus usou com muita moderação dos inimigos, ou seja, fez os mínimos danos colaterais possíveis para poder salvar o povo. O nosso texto do capítulo 11, aqui a partir do versículo 22, é tirado disso. Por que Deus usou moderação com os egípcios? Exatamente por isso. Porque Deus não procura aniquilar o homem, mas pelo contrário, Deus procura salvar. E a imersão neste contexto de sabedoria entende que, afinal, não é a lógica, digamos, épica, entende, das grandes batalhas, aquela que salva o mundo, mas os grandes gestos onde Deus dá a oportunidade de salvação é que, de facto, aqui mais é sublinhada. De todos vos compadeceis, porque sois omnipotentes. Ou seja, se até para libertar um povo, para dele fazer surgir a salvação e enviar o Messias, Deus usou com moderação, ou seja, até o uso da força, diríamos nós, não é? Foi o mínimo indispensável para que os israelitas pudessem sair do Egito. Como é que, em relação a todos os outros pecadores que procuram a Deus de coração sincero, Deus não há de usar uma medida facilitadora, diríamos nós hoje, não é? Para conseguir que eles cheguem à salvação. Isso nos surpreende, não é? Porque nós estamos muito habituados ao preto e branco, aos contrastes muito acentuados, não é? E aqui está a dizer não. Deus, pelo contrário, não está preocupado com esse tipo de justiça humana, entende, que dispersa os inimigos. Não, Deus está preocupado é com a salvação. E por isso mesmo, se na história de Israel o povo pode testemunhar isso, que afinal Deus fez o mínimo de dano possível aos inimigos apenas para proteger o povo e nunca para fazer uma vingança exemplar, como Deus não há de facilitar que os pecadores, né, que o procuram encontrem agora também eles o caminho facilitado. Não? Toda esta linguagem é para engrandecer Deus, diríamos, depois de ler este texto e o livro da Sabedoria, que estamos aqui diante de um grande herói, como nunca existiu. Eu acho que é ao contrário, portanto, não é para engrandecer a Deus, é para tirar tudo aquilo que a nossa imaginação, a nossa sede de fantasia coloca em Deus e que não pertence a Deus. Ou seja, o testemunho que nós temos da experiência da fé de Israel é que Deus é rico de misericórdia. O estilo épico, o estilo a agigantar a ideia de castigo imputada a Deus, de um Deus que disparata, digamos assim, castigos à volta dos inimigos de Israel, é mais uma roupagem literária, entende, para suster a esperança do povo do que propriamente um atributo direto de Deus. O Deus que está aqui prepara a revelação cristã, um Deus que é Pai, rico de misericórdia. O ser Pai rico de misericórdia não significa que não seja justo, que não chame mal ao mal, que não chame erro ao erro. Mas, mesmo chamando mal ao mal, erro ao erro, Ele tudo prepara para que o homem possa recomeçar uma vida nova. Nesse aspecto, Deus tem mais esperança no homem e na humanidade do que às vezes nós próprios temos. Não? Padre Vítor, a sua análise a este texto, a esta sabedoria que aqui é proposta? Ele traduz, acima de tudo, algo que às vezes corremos o risco, ou agora ou na história, de pensar era que Deus está zangado com o mundo e de que Deus não ama o mundo.
E precisamente esse amor que aqui é muito concretizado na afirmação da omnipotência de Deus, mas que se manifesta precisamente na capacidade de perdoar e no perdão que oferece sempre a todos. Há aqui frases que são espantosas. Vós amais tudo o que existe e não odiais nada do que fizesses. Porque se odiasses não tinhas criado. Mesmo as moscas, que numa certa altura se disse que eram invenção não de Deus, mas do demónio, te fazem parte também. O que aqui de facto é a afirmação também de que tudo subsiste por Deus. Portanto, a subsistência do cosmos, e encontramos aqui porventura algumas noções já filosóficas do contexto em que é escrito o livro da sabedoria, e daquilo que é a filosofia hebraica também, mas acima de tudo esta presença do Espírito em todas as coisas. Há aqui pequenas frases que vale a pena meditar e saborear, e a afirmação de que mesmo quando Deus castiga, neste modo de dizer, ou quando se sente que a consequência de um erro, tudo isso é feito em forma de quê? De que, ao tomar consciência, cada um, na sua liberdade, se converta. Porque é assim, Deus pode dar o perdão, mas há uma parte de caminho que Ele não retira ao ser humano. E essa parte de caminho que também nos dignifica e que nos confere a consciência de sermos autónomos, de sermos livres perante Ele, mas com a consciência também que não nos realizamos plenamente sem Ele. Portanto, a proposta é da conversão, da mudança. O perdão é em ordem a mais vida, quando estamos, de facto, em caminhos de menos vida. O texto termina afirmando que Deus adverte os que pecam para se afastar do mal e acreditarem nele, acreditarem em Deus. Isto é que diz da identidade diz de Deus. Esse cuidado que é carinhoso, esse cuidado de pai, porque é muito, nós mesmo na palavra pai humano, nós encontramos aqui estas características daquele que não vai fazer em vez do filho, não, mas pode apontar, pode dizer, pode ajudar a ler a história e a ler os acontecimentos pessoais, não numa perspectiva de fim. Há aqui uma outra afirmação importante. A nossa tentação humana sempre é: quem vence alguma coisa destrói o que estava para trás. Eu sou o vencedor, afirmo-me sobre isto, o que estava para trás não vale. Na política, na relação cotidiana, às vezes até pena, nas próprias paróquias e comunidades. Vem um padre novo e o que o outro fez, pronto, ok, está bem, mas a continuidade. Ora, Deus é aquele que procura as nossas continuidades a partir do próprio pecado. Ele não põe de parte aquilo que aprendemos com o pecado. E avançamos nesta análise. Acredito que em continuidade também com essas mensagens, a segunda leitura que se escuta neste domingo, Padre Robson, é da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Perguntava-lhe em que contexto surge essa frase: não vos deixeis abalar facilmente nem alarmar por qualquer manifestação profética. Nós estamos no início da pregação de São Paulo e, portanto, temos os escritos mais antigos da comunidade cristã, mas é já a segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Enquanto na primeira nós vemos que Paulo interpreta o grande entusiasmo, a vinda do Senhor está próxima, isso também trouxe alguns problemas. É porque se está próxima, nós não precisamos nos preocupar muito em transformar o mundo. Se Deus vai fazer tudo sozinho, nós não temos nenhuma preocupação em criar aqui as condições para que este reino aconteça, não é? Por isso mesmo, Paulo, de alguma forma, corrige uma má interpretação desta proximidade do Senhor como quietismo e vem dizer exatamente que Deus nos considere dignos do seu chamamento para que se realizem os nossos bons propósitos e se confirme o trabalho da fé. Deus tem um desígnio de salvação? Tem. Há um grande programa de como é que Deus pensa a salvação do mundo? Há. Mas este programa integra a nossa liberdade, mais ainda, integra o nosso trabalho e a nossa criatividade. E nós somos responsáveis pessoalmente por ele, não é? E, portanto, ninguém pense que Deus vai fazer tudo sozinho e, portanto, nós não temos obrigações. Pelo contrário, é a forma como nos comprometemos aqui e agora, não é? Que, de facto, vai mostrar quão espetacular, quão novo, quão insuspeito é esse desígnio de Deus. Nós, como não sabemos os capítulos que sucedem, não é? É que vivemos às vezes um bocadinho nesse temor. E por isso Paulo diz: não vivam no temor
do fim. Não vivam apenas a pensar tudo vai ser destruído, o nosso trabalho é inglório. Pelo contrário, viver na fidelidade é nesta certeza de que Deus tem um desígnio de salvação, mas que conta conosco, não é? E qual é o critério para nós sabermos que Deus vem julgar? É o critério da pregação do apóstolo. Ele nos disse tudo aquilo que nós precisávamos, entre aspas, para nos lançarmos em trabalho, em missão, na transformação do mundo. E isso significa que as pessoas, não apenas que levam uma vida espiritual autêntica e uma vida profunda de fé, na meditação da palavra de Deus e na contemplação na oração, mas aquelas que se encarregam em matar a fome aos que têm fome, em saciar os que têm sede, né? Em vestir-os nus, etc. Portanto, todas as obras de misericórdia, né, antecipam, quer a nível individual, solidariedade pessoa a pessoa, quer a nível institucional, esta grande transformação do mundo que entra no desígnio de salvação de Deus. Padre Vítor, a própria experiência religiosa cristã vive nesta aflição do querer tudo para já, de não esperar os capítulos seguintes? Ou então do desânimo de dizer já não vale a pena, já não faço. Eu utilizo às vezes uma expressão que é assim, e este contexto da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses, se calhar até mais na primeira, a advertência é mais incisiva, porque ele diz: ouvi dizer que entre vós alguns estão na ociosidade, já não fazem nada, porque estão à espera da vinda do Senhor. Num outro contraponto é o valorizar toda a atividade humana e todo o ser de cada pessoa, mesmo até ao fim. Eu creio que às vezes entristece-me sentir que morremos um bocado antes do tempo. Hoje em dia morre-se antecipadamente de muitas maneiras, e não é a morte física que falo, morre-se por causa do desemprego e a falta de horizontes, principalmente quando se atinge uma certa idade e há ali um desencanto imenso, mas também quando se reforma, quando os filhos têm as suas vidas muito ocupadas e ficam os pais ou um só mais sozinho. E creio que precisamos muito, isto já é uma ilação a partir disto, não olhar para o fim como uma inevitabilidade que se vai aguardando com medo, com tristeza, com desencanto, mas pelo contrário, como um encontro que é bom preparar na fidelidade possível àquilo que somos e àquilo que é possível fazer. E é aí que creio que um dos desafios importantes das comunidades é encontrar dinâmicas, não é da mera ocupação, mas da valorização de todas as idades, mas muito em especial daquilo que chamamos as últimas idades, os últimos tempos. Claro, e esta perspectiva, sem dúvida, já não numa dimensão, diríamos, produtiva daquilo que é, diríamos, a economia do país, mas produtiva, isso sim, na qualidade de vida e no valor que damos a esse entardecer da vida. Portanto, saltando da perspectiva o fim está iminente, vamos nos desmotivar, mas é assim, ou então caímos no outro risco que o fim nunca mais chega, parece que estamos a arrastar a vida. O que é que o Espírito Santo e o que é que o Evangelho nos pode motivar no desencadear dinâmicas de relação que passam para a proximidade, passam por estas obras de misericórdia, que às vezes pensamos que são só assim. Hoje em dia o perigo são as instituições organizadas que fazem isto. Não! Há ainda, olhemos para as obras de misericórdia espirituais e se calhar há algumas mais a inventar ou a decompor daquelas. É isso. Adaptando-nos às circunstâncias da atualidade. De cada um. De cada um, sim. E passamos à análise do terceiro texto que se lê nas Eucaristias deste domingo, é do Evangelho de São Lucas, no capítulo 19. Conta essa história de Zaqueu que subiu a um sicômoro para ver Jesus. O que é que a história nos diz? E recebeu Jesus em sua casa. E recebeu Jesus em sua casa. É curioso porque, o capítulo 19 é o termo da grande viagem em que Jesus sai da Galileia e vem para Jerusalém, é onde se precipitam os episódios da paixão, não é? E, portanto, começando no capítulo 9 indica, no versículo 51, salvo erro, não é? E, portanto, onde começa que os samaritanos, os pecadores, não quiseram receber Jesus e, portanto, Jesus não tem casa. E toda a viagem da Galileia até Jerusalém vai ser uma viagem, digamos assim, estilo campista, não é? E, portanto, não tem onde ficar. O único lugar
onde se fala, onde Jesus é acolhido, é na casa de um pecador. E isto é muito significativo, porque nesta viagem, onde Jesus vai anunciando que o reino é misericórdia para com os pecadores, é a alegria do perdão de Deus, entende, por aquele que retorna, nós vemos que Zaqueu agora é a concretização do lugar onde Deus vai morar. Por que Jesus vai a Jerusalém? Para voltar à casa do Pai, onde aos 12 anos tinha anunciado o cumprimento das profecias, não é? E agora, o lugar da casa do Pai passa a ser a casa dos pecadores. Porquê? Porque é aí que se encontra o que está perdido. É aí que verdadeiramente se cumpre a missão de Jesus, não é? Que veio para que os pecadores pudessem retornar à casa do Pai. Repare que, nesse sentido, toda a história de Zaqueu é uma ilustração muito bonita, não é? Primeiro porque é em Jericó, e nós sabemos que, desde o tempo dos Macabeus, Jericó tornou-se assim o refúgio da ortodoxia de Israel, até porque Jerusalém foi sempre mais sujeito, digamos assim, a alguns exageros, desde a profanação do templo, quando o rei mata o sumo sacerdote e se proclama a si próprio sacerdote. Os judeus observantes das escolas de estudo da Bíblia eram em Jericó. Mais, digamos, gente mais pura, gente mais com expectativas do cumprimento das promessas, Jesus encontrava-se em Jericó às mãos cheias, não é? E vai escolher o inimigo público número um homem ambicioso, um homem, digamos assim, que vive da exploração dos mais pobres. Portanto, não pensemos, a tradução cobrador de impostos é muito suave para aquilo que era a realidade vital de um judeu. De facto, ele cobrava taxas, mas não tem nada a ver com o nosso sistema fiscal atual, não é? E assim, e como esse homem, entende, que é facilmente identificado pelo seu pecado, é a casa onde Deus vai manifestar a sua glória. Porque a manifestação da glória de Deus, afinal, é o perdão oferecido aos pecadores, não é? E tudo isso nos transforma, não é? Um homem de baixa estatura, por ser pequenino, precisa subir a uma árvore, mas subindo a uma árvore é capaz de ver Jesus, não é? Jesus que identifica no meio de uma multidão de gente pura, não é? Aquele que é, de facto, o mais abjeto, o mais pequeno de todos. Ou seja, esta preocupação que Lucas tem, entende, na atenção de Jesus aos pecadores e de como ele favorece que o pecador se aproxime da experiência da misericórdia junto do Pai. É algo que nos fascina neste Evangelho. Porque também ele é filho de Abraão, diz o texto. Exato. E nós não podemos esquecer isso, quer dizer, a nossa concepção muitas vezes é muito a identidade do nosso grupo. Nós somos bons, nós somos daqueles que fazem as coisas certas, não é? E Jesus põe o problema ao contrário, é o que é preciso para que toda esta humanidade amada por Deus possa descobrir quem é o Pai rico de misericórdia. Padre Vítor, que desafio é este de acolher Jesus em casa, não é? E é o desafio também daquilo que é a nossa missão de igreja, que é precisamente não começar pela espera que haja a conversão, mas no entrar e apresentar e acolher, claro, mas ir ao encontro de todos sem distinção. O Papa Francisco tem insistido nesse desafio. É verdade, tem insistido e feito. E feito, exato. Sim. E aqui o que é espantoso eu gosto destas duas pequenezes, da estatura, porque me identifico também, principalmente quando vou a alguns espetáculos e fica alguém muito grande, apetece meter uma árvore para ver melhor, mas porque esta pequena estatura também é real naquilo que é a consideração da opinião pública acerca dele, porque ele é um mínimo naquilo que seria os tais justos, os tais puros de Jericó. E depois o aspecto que é Jesus, ele próprio, apresenta-se a dizer: preciso de ficar em tua casa. E esse é o próprio Jesus humilde, cá está, que não tinha tido nenhum outro acolhimento noutro sítio, agora ali na casa. E a atitude de Zaqueu, que desce e recebe-o com alegria. Cá está, era o oportunista, o ambicioso, aquele que vemos pela mudança que vai fazer, ganhava imenso à conta das pessoas, mas aquilo, como é que foi? Derrubou os muros que ele tinha. Portanto, ele ficou derretido. E com autenticidade. Nós percebemos aqui uma coisa importante, que é a expressão do amor de Deus por cada pessoa é sempre primeira. Às vezes, na nossa dimensão humana, nós queremos ver os frutos primeiro e depois anunciar. Creio que há aqui o aspecto importante é assim, Jesus vai à casa de Zaqueu
Eu não sei se Jesus tinha a certeza se ele ia mudar ou não ia. E isso acaba por não ser o mais importante, quase diríamos, no primeiro momento. Tudo aquilo depois vem como expressão, quase diríamos, de graça. Zaqueu não se sente obrigado, Zaqueu faz uma experiência de que a riqueza em que ele confiava não valia nada e está ali agora alguém que olha para ele não de cima. Ele era pequenino, né? Mas, curiosamente, Jesus olha para ele de baixo e vai olhar para ele de baixo, exaltando-o, de algum modo, com a sua presença. Creio que é um modelo também de toda a aproximação em que, às vezes, nós, Igreja, chegamos com regras, com requerimentos, é preciso ter isto, é preciso ter aquilo, sem olhar a pessoa e sem a escutar e sem nos sentirmos a precisar da pessoa e a precisar de ficar em casa dela. Eu acho que essa atitude é muito importante. Se eu não preciso do outro, então eu torno-me um guardião das coisas e sou ali o polícia, o que põe regras simplesmente. Não estou a pôr em causa regras como caminho e tudo isso, claro. Claro que nós nunca duvidaríamos que o Papa Francisco segue as páginas do Evangelho, mas se podemos referenciar algumas nos atos que ele vai promovendo, esta, por certo, é uma delas. E esse desafio de ir às periferias, de ir ao encontro de todos, cumprindo este... E com a ligação telefónica que ele faz assim, aos amigos, ninguém se surpreenda de um dia destes se ele nos telefonar. Sem ser preciso deixar lá o número de telefone, né? Pelo Vaticano. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa a apresentar os textos da Bíblia e os desafios que sugerem para os dias de hoje. Comentário aos textos da Bíblia que são lidos nas missas deste domingo. Votos de um bom fim de tarde. Ótimo fim de semana. Até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.